Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal FEB, Fale e Escreva Bem. Você que está chegando agora em nosso canal não vai perceber qualquer diferença, a menos que assista aos vídeos anteriores. Quem já nos conhece vai notar que estamos com 3 focos a partir deste vídeo, desta dica, a 132. Considerando os graves problemas sociais e políticos os quais o país atravessa, começamos a destacar vídeos de parceiros de pensamento, de produtores de conteúdo com visão social abrangente, humana. Veja, não necessariamente visão altruísta, porque tem uma percepção particular sobre esse termo, um tanto quanto, digamos, alheia. Ou seja, não sou muito admirador de altruísmo puro e tão somente. Considero esse comportamento um pouco hipócrita, mas, claro, essa é minha visão, é minha anotação. Entretanto, ainda que usemos trechos de vídeos de caráter informativo analítico de terceiros, aproveitamos acertos e equívocos para oferecer dicas de gramática e expressividade, ao mesmo tempo em que divulgamos tais vídeos. Alertamos que não tendemos a qualquer ideologia política partidária, apenas a ideologia social. E continuamos a incluir análise ortográfico-gramatical de abaixo-assinados. Assim, colaboramos na divulgação desses instrumentos de apoio social importantíssimos para os cidadãos. Neste vídeo, vocês terão dicas de virgulação, leitura dificultada por repetição de termos, o porquê novamente, né? Enfim, uma série de outros tópicos. Esperamos que apreciem e que aproveitem ao máximo. Tenham todos excelente sessão de vídeo. Dizemos sempre, nos encontros das turmas do curso FEB, que redigir não é realmente fácil, mas também não é lá a missão impossível. É vendida como missão impossível, mas não é. Redigir amplia a percepção sobre situações e pode desenvolver postura bastante mencionada atualmente, mas pouco praticada, empatia. Afinal, quem redige se põe no lugar de quem ouve ou lê. Seja literatura, publicidade, jornalismo, pesquisa científica, etc. Então, vamos às dicas. O professor de Direito José Fernandes Júnior mantém o canal Portal do José. Nele, faz análise e opina sobre política com coerência, cordialidade e senso de realidade. Sugerimos que o acompanhe. Professor de Direito Constitucional e Ciência Política, advogado e jornalista, José Fernandes Júnior foi o vencedor do Prêmio IBEST pelo voto popular em 2023, melhor canal Opinião Política, a maior premiação da internet no Brasil, sendo o prêmio anual oferecido aos melhores influenciadores, profissionais e empresas do mercado digital. Fernandes é graduado em Direito pela UFRJ, tendo cursado mestrado em Ciências Penais na mesma instituição. Pós-graduado em Telejornalismo pela Universidade Estácio de Sá. Pós-graduado pela Escola Superior da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Ex-professor de Direito Constitucional na Escola Superior da Advocacia SA, OABRJ, Ciência Política e Teoria Geral do Estado na Unig e UCAM Ipanema e Niterói. Palestrante convidado pela Defensoria Pública de Sergipe, Ministério Público Militar, Ministério Público do Rio de Janeiro. Criador do programa de TV do MP Rio de Janeiro na TV Justiça. Durante 14 anos, apresentador e idealizador da TV da OABRJ na TV Brasil e também da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, 2.000 programas com participantes do meio jurídico, político e social. Pequeno empresário há 25 anos. Em um de seus vídeos no Portal do José, Fernandes critica discurso lamentável de Eduardo Bolsonaro. A imagem que você vê ao fundo faz parte desse discurso.
Note que a legenda redigida por Eduardo Bolsonaro ou por sua equipe apresenta dois equívocos. O primeiro está no uso do interrogativo por quê. Estando Eduardo Bolsonaro questionando, o interrogativo deveria ter sido grafado com palavras separadas. O segundo equívoco está na falta de aspas no termo jornalistas. É certo que fez ironia com a grafia errada e, por isso mesmo, deveria estar entre aspas para indicar justamente tal ironia. Nós, do FEB, temos fortes e inúmeras ressalvas quanto à postura política da família Bolsonaro. O exemplo do vídeo nos faz ampliá-las a outro campo: capacidade de redigir bem. O canal Galãs Feios é também progressista e forte crítico da postura rasteira de políticos e das chamadas celebridades. Sugerimos também que o acompanhe. Humor e opinião sobre política e cultura pop em geral pelos amigos Helder Maldonado e Marco Bezzi, que destilam seu ódio festivo para falar também de música, cinema, TV e celebridades. A dupla que mais denuncia os golpes apresenta lives e vídeos diários. A página do Facebook e o conceito da Galãs Feios foram criados pelo jornalista Maldonado, Rede Record, R7, em abril de 2016. No final do mesmo ano, o jornalista e escritor Bezzi, Estadão, editor Abril, Rede Record, entrou como parceiro para ativar outras redes sociais como Instagram, YouTube, website e eventos em geral. Em vídeo de 17/2 deste ano, a dupla Bezzi e Maldonado leu matéria publicada pelo site MS Notícia. O texto trata de choro de Bolsonaro durante o carnaval por ter esperado ser preso naquele período de festa. O redator acabou se equivocando no quesito expressividade. Não é equívoco propriamente dito, mas a repetição do termo contato em sequência deixa o trecho realmente estranho e torna a leitura irritante. Bezzi notou o deslize e acabou retornando algumas palavras e repetindo a leitura. O canal de vídeos TV247 apresenta também caráter progressista em defesa de relações sociais brasileiras, baseadas em percepção de realidade. Sugerimos que acompanhe. A TV 247 é um canal de jornalismo democrático, progressista e plural, com ampla participação do público do site Brasil 247. O canal produz vários programas diários, como o Bom Dia 247, o Giro das 11, o Léo ao Quadrado e o Boa Noite 247, além de diversas entrevistas com grandes nomes da política e da cultura nacional. Os membros do canal também têm acesso a conteúdo exclusivo, como reuniões de pauta, e recebem convites para eventos com nossa equipe de jornalistas e comentaristas. Recentemente, o canal publicou vídeo em que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, mostra o que encontrou no gabinete que pertencia ao general Augusto Heleno, que chefiava o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, no governo Bolsonaro. Segundo Padilha, havia fotos do famigerado SNI da ditadura, livros conspiracionistas de extrema-direita e elogiosos a Jair Bolsonaro. Veja. No primeiro dia que eu entrei aqui, eu fiquei chocado, porque essa parede branca aqui era forrada de fotos dos ex-diretores do SNI, que era a grande organização da polícia política da repressão da ditadura militar. Eram esses os ídolos que reverenciava o general Heleno, que estava aqui no gabinete. Mais do que isso, ali do lado, quando entrei aqui, dia 1º de janeiro, tirando tudo isso que estava aqui, eu tive a nítida percepção que a gente tinha salvado a democracia brasileira. O canal de Dicas FEB é voltado a redações e expressividade, mas não poderia deixar de transcrever o trecho que você vê na tela. A mensagem é altamente importante para a formatação da percepção social e política de todos nós. Quanto à dica de redação, observe que Padilha flexiona o verbo referenciar na forma corretíssima. Em princípio, leitores podem imaginar equívoco
pois aparentemente o sujeito estaria no plural e o verbo no singular. Veja. Eram esses os ídolos que reverenciava o general Heleno, que estava aqui no gabinete. Contudo, observe que o sujeito desse verbo é general Heleno e não ídolos. A posição dos elementos está invertida na oração. Veja. A história do assassinato de Marielle Franco deu muito pano para manga e ainda vai dar muito mais. Esta imagem é parte de matéria publicada em janeiro de 2024. Contém informações sobre o caso que acalentam a dignidade de cidadãos brasileiros. Quanto à redação, já publicamos vídeo sobre dispensa de artigos em determinadas construções oracionais. São geralmente desnecessários mesmo, em especial quando o elemento a que se referem é generalizante. Entretanto, quando o elemento já foi mencionado em algum trecho, os artigos adquirem função especial: especificar, individualizar, definir. Note que o político Domingos Brazão está mencionado claramente na chamada. Portanto, o termo político deveria estar acompanhado pelo artigo definido o. Entre os vídeos das dicas 124 e 130, divulgamos o abaixo-assinado Maceió contra Braskem. Se não teve a oportunidade de ver, acesse-os, por gentileza. É importante. Aliás, matéria sobre esse verdadeiro descaso com a população da belíssima Maceió tem voltado à mídia. A partir da dica anterior, estamos divulgando outra iniciativa popular criada pela nutricionista Cláudia Colamarco Ferreira, diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica. Caso não tenha visto, acesse o vídeo da dica anterior, a 131. Veja lá. Agora, vamos à segunda e última parte da análise do texto desse abaixo-assinado. Vocês, amigas e amigos, já viram por aí a locução adverbial a partir de com preposição grafada com acento grave, obviamente de maneira indevida. Já viram também grafada como se fosse uma palavra só, também, obviamente, de maneira indevida. Já viram também grafada como se fosse uma só palavra e com acento grave. Sim, há esse gravíssimo equívoco por aí. A criadora do abaixo-assinado grafou corretamente a sequência. Notem também que a sequência, a partir desse momento, está deslocada da ordem oficial. Nesse caso, precisa ser precedida por vírgula. O mesmo equívoco acontece no trecho por incrível que pareça. Ainda em relação a vírgulas, todo aposto deve ser grafado entre vírgulas. Cláudia acertou em virgular os apostos Biogen e Qualsod TM Toffersen. Por outro lado, a vírgula no trecho tem obtido resultados positivos. Paralisando a evolução é dispensável porque os resultados são exatamente as duas condições apresentadas na sequência. Há também problema no uso do pronome este. O correto seria esse, pois o tipo de mutação foi mencionado anteriormente, como ocorre nos outros dois pronomes deste parágrafo. Comentamos anteriormente o uso inadequado dos pronomes demonstrativos esse e este. O pronome destacado na imagem deveria ser esta, posto que se refere ao próprio documento em que o termo está inserido, ou seja, muito próximo do redator.
Já a vírgula está mal posta neste trecho, pois a oração seguinte complementa a anterior. Há equívoco também na virgulação de todo o trecho destacado em amarelo. As mensagens das orações são independentes, únicas, não obstante comporem o contexto em si. Nesse caso, deveriam estar precedidas por pontos ou pontos e vírgulas. Quanto à flexão leve do verbo levar, é regida pela preposição a quando em sentido de conduzir, de resultar. Uma vez que os termos a que esse verbo se refere são femininos e requerem artigo, a preposição e esses artigos deveriam estar contraídos, ou seja, grafados com acento grave. Bem, foi assim que nasceu o abaixo-assinado da senhora Cláudia e foi assim que nosso canal optou por colaborar na divulgação, analisando os textos. Antes de encerrarmos, precisamos destacar que nossa intenção é unir nosso trabalho de dicas gramaticais aos esforços de parte dos brasileiros que se dispõe e necessita de apoio. Destaque de eventuais equívocos textuais é instrumento de apoio a quem se conscientizou sobre a importância da boa comunicação em tempos tão opinativos quanto estes em que vivemos. Precisamos ainda destacar que abaixo-assinados são geralmente redigidos em linguagem não formal, ou melhor, entre coloquial e formal, a fim de chegar ao máximo possível de leitores. As intervenções aqui têm caráter de bom oportunismo. Muito bem, essa foi a dica 132. Estamos seguros de que vocês aproveitaram ao máximo, ao mesmo tempo que tiveram chance de refletir sobre determinadas situações político-sociais que o país tem bravamente enfrentado. Nós não somos partidários de, enfim, nenhuma corrente específica de agrupamento político, mas nós gostamos de relacionamento social. Aliás, nós comentamos isso ao longo de vários vídeos anteriores. Nós gostamos de incentivar as boas relações sociais. Nossas críticas fora aqui do FEB e nossas redes sociais são repletas justamente de reflexões não apenas políticas, mas também filosóficas, no sentido de, com o objetivo, aliás, de colaborar para que as pessoas se compreendam mais, se entendam mais, se apreciem mais, não hipocritamente se amem mais. Essa visão romântica ou romantizada sobre relações sociais através do amor ao próximo tem base religiosa, digamos assim, dispensável. Na próxima dica, a 133, estaremos incluindo novos vídeos de outros parceiros, ou os mesmos parceiros, enfim, e também outro abaixo-assinado. Essa é a nossa forma de colaborar para que o país reencontre o seu caminho de fraternidade. Até lá!